Oiê, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo ao meu cozinha, seja muito bem-vindo ao meu canal. E o vídeo de hoje é de uma receita muito especial, de um recheio que eu uso bastante, gente, muito mesmo, tá? Então aqui na tigela da batedeira eu vou colocar uma caixinha de leite condensado, tá bom? É 395 gramas, que geralmente tem uma caixinha. E um detalhe, gelado, tá? Então eu sempre tenho leite condensado e creme de leite gelado, creme de leite na geladeira, tá? E aqui 2 caixinhas de creme de leite, ou seja, 400 gramas, tá bom? E leite em pó também, 400 gramas, uma marca de qualidade, da sua preferência, mas que seja de qualidade, ok? E agora aqui eu vou usar um produto que é usado para fazer sorvetes, tá bom? Emulsificante. Eu sempre compro desse pote de quase 1 quilo, mas tem potinhos menores para você comprar. Eu vou colocar equivalente a 1 colher de sopa, tá? Bem cheia. Aqui, como eu sempre deixo essa colherzinha de café, então eu coloco 2 bem cheias, equivalente a 1 colher de sopa, tá bom? E aí você leva para bater na velocidade média para alta, tá? Eu tenho essa batedeira aqui, mas você tranquilamente consegue fazer naquela batedeira de 2 passos, ok? Só vai demorar às vezes mais um pouquinho. O tempo de batimento não tem como te passar certinho, tá? É bater até ficar um creme bem bonitão. Enquanto tá batendo lá, aqui na balancinha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar no copinho 3 colheres de sopa de água. Eu uso essa colherzinha medida mesmo. E vou colocar 6 gramas de gelatina incolor, tá? Eu sempre uso essa quantidade para essa receita. Agora uma dica, se você for usar esse ingrediente por um bolo que você vai colocar morangos, pode colocar 10 gramas, tá? Mas quando é o recheio puro, que você não vai colocar a fruta, pode ser 6 gramas, que é suficiente de gelatina, ok? Aí você deixa quietinho aqui enquanto tá batendo, que vai ser o tempo certinho para ela hidratar. Não precisa deixar tanto tempo, mas vai ser o tempo certinho de hidratar. Aí você leva no micro-ondas por 8 segundos, de 8 a 10 segundos no máximo. E olha só. Aí é até bom colocar num copinho assim, que você vai chacoalhando, vai terminando de dissolver a gelatina e até dando uma leve esfriadinha na gelatina, porque aí você vai colocar com a batedeira ligada, tá? Você vai despejar a gelatina aqui, líquida, no creme com a batedeira ligada. Eu vou desligar aqui e mostrar pra vocês. Infelizmente, eu gravei, era finalzinho de tarde, então a luminosidade aqui não tá muito legal, não. Mas acho que dá pra ver um pouquinho a textura do creme aqui, gente. Olha só, muito bom, tá? Mas aí agora eu vou bater, porque lembra que eu vou jogar a gelatina. Agora, uma dica, se você quiser usar esse creme sem usar a gelatina, se você for fazer assim um bolo na travessa para sua casa, ou bolo de pote, sabe? Não precisa colocar a gelatina. A gelatina, ela dá sustentação para você fazer o bolo e confeitado, né? Que a gente cobre e recheia, tá bom? Então aqui, olha só, coloquei a gelatina e você deixa bater por mais ou menos 1 minutinho com a gelatina que você despejou e tá prontinho já para rechear o bolo, tá? Essa receita aqui, essa quantidade, eu vou rechear um bolo que vai dar mais ou menos em torno de 3 quilos. A massa desse bolo aqui que eu tô usando, eu já coloquei no canal, é uma massa de 3 a 4 quilos de bolo, tá bom? Então eu vou colocar na descrição do vídeo o link pra você ver a receita dessa massa, tá? E aí eu cortei uma parte da massa, vou rechear, vou tirar mais ou menos no olho a metade desse recheio e vou colocar aqui. E aí eu vou cortar mais uma parte dessa massa, que é uma massa feita na forma de 23 por 33 centímetros, tá? Aí eu lavei a forma, forrei com um saquinho de embalagem e tô montando na própria forma. Tô molhando com uma caldinha básica, que é de leite condensado com água.
E aí agora eu tô colocando o restante do recheio. Então eu dividi no olho, se você quiser pesar, né? Colocar a balança aí pra você pesar certinho a quantidade de recheio, também fica a seu critério. Aqui eu fiz no olho mesmo, tá bom? E aí, agora terminando de colocar o restante na segunda camada. E vou colocar a outra parte do bolo aqui, da massa do bolo, tá bom? Então aqui finalizando, eu vou molhar a última parte de massa aqui. E com um saquinho eu vou proteger o bolo e levar para a geladeira. Eu vou deixar esse bolo de um dia para o outro. Se acontece, já aconteceu comigo de precisar fazer um bolo no mesmo dia, então em torno de 3 horas você consegue terminar de cobrir esse bolo, tá bom? Terminar o bolo. Aí você leva para a geladeira em torno de 3 a 4 horas, tá? Aqui eu deixei de um dia para o outro. A bandeja que eu uso para confeitar esse bolo é a bandeja número 5, tá? Só que aqui eu não vou confeitar esse bolo, eu vou usar esse bolo para colocar no pote, tá bom? Então eu vou só colocar numa forminha aqui de rocambole e pesar a massa do bolo junto com o recheio, para vocês terem uma noção. Eu pesei aqui a forma de rocambole. Então a forma de rocambole aqui pesou 240 gramas. Então eu pesei o bolo junto com a forma, deu 2,776 kg. Aí descontando a forma, deu 2,536 kg. Ou seja, vamos supor que uma bandeja pese mais ou menos equivalente à forma ou um pouquinho menos. Aí você conta a cobertura do chantilly, que é em torno de 400 a 500 gramas, e mais um chocolate que você coloque, uns 200 gramas de chocolate, vai dar 3 quilos certinho esse bolo, tá? Fora que se você usar frutas, tá, aí vai pesar mais. Por isso que eu falei no outro vídeo que eu ensinei a massa, que é uma massa de um bolo de 3 a 4 quilos, porque eu já fiz um bolo com essa massa que pesou quase 4 quilos, gente. Então vai depender muito do recheio. Como esse recheio fica leve, então é para dar bem certinho, ou mais ou menos pouquinha diferença, um bolo de 3 quilos, tá? Aqui estaria prontinho para você cobrir e confeitar na bandeja, mas eu vou fazer os pedaços. Olha só, vou usar um potinho aqui, esse daqui é da Galvanotech G650. Então eu tô calculando aqui, olha só, vai ser mais ou menos 2 dedinhos pela altura do potinho. E aí você vai escolher aí a espátula ou o que você tiver de cortador que seja mais fácil para você cortar. E de lado o bolo vai dar 3 pedaços certinho para esse potinho, tá? Eu escolhi esse potinho que é quadradinho, vou fazer os pedaços nele. Você vai escolher o potinho para você vender da sua escolha, tá? Como o bolo retangular, é mais fácil do potinho ser quadrado do que aqueles redondinhos, ok? Então aqui medi certinho o tamanho, 3 pedaços do lado do bolo aqui, ok? E aí eu vou pegar, eu achei melhor pegar essa espátula aqui, você vai e corta e vai ajeitando as fatias nos potinhos. Eu escolhi usar esses potinhos transparentes, mas tá na moda usar essas marmitinhas aqui, tá? Vou usar esse aqui. Então, olha só, deu certinho o tamanho da fatia nessa forma aqui. Dessa forma aqui, ó, nesse potinho você coloca e sobra esse espacinho do lado pra gente fazer a finalização, tá bom? E em média, eu vou pesar aqui pra vocês verem. Cada pedaço em média deu em torno de 100 gramas um pelo outro, tá? Que às vezes um pedaço cortando assim do jeito que a gente tá fazendo, pode ser que dê um a mais, um pouquinho a menos, ó. 100, aí 87, esse aqui 88, mas aí com a finalização você pode dar uma caprichada, né? E não tem jeito de um sair um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá bom? E olha só, enquanto eu tô montando aqui, eu vou falar pra vocês os valores que eu achei, por isso que eu escolhi esse potinho. Gente,
Esse da Galvanotec, que a tampinha é separada, é G650, tá? Esse tamanho aqui. Tem um outro de outra marca que eu não me lembro a marca, ou cada região também tem um fabricante, com a tampinha junto. Aqui na minha região, tanto esse como essa outra que tem a tampinha grudada, tem o mesmo valor. Então, na minha região aqui hoje, né, um conjuntinho que vem 20 unidades desses potinhos transparentes, tanto tampa solta como grudada, tá saindo R$6,60, tá? A de alumínio, a marmitinha, que tem a tampinha comum, de papelzinho, né, como alumínio, só um pouquinho mais caro que essas, tá? Agora, a marmitinha que tem a tampinha transparente, que aí, né, dá pra ver a fatia e tal, gente, é quase 3 vezes mais esse valor. Então, aí a gente tem que fazer um cálculo, né, e colocar, embutir o valor em cima. Então, no custo-benefício, eu preferi usar essas daqui. Olha só, 20 unidades que eu comprei e eu só tenho essas. E esse pedaço que ficou aqui, esse restante aqui, se eu tivesse mais potinhos, ia dar certinho os 30 pedaços, tá? Então, é porque realmente eu não tenho o potinho aqui, mas dá certinho, tá, pessoal? Então, eu vou cobrir esse que me sobrou aqui, como eu não tenho como embalar, e vou guardar na geladeira para ele não ressecar. Eu vou colocar o saquinho por cima para depois eu embalar, ok? Então, realmente é um bolo que vai render 30 pedaços, tá? Então, dependendo do corte, até mais. Aqui, eu bati 400 gramas, 400 ml de chantilly, tá? O chantilly pronto, que a gente compra de caixinha mesmo. E aí, eu vou colocar num saquinho com o bico 1M, tá bom? Você pode usar o bico que você quiser. E vou completar essa partezinha que ficou do lado aqui, olha só. Aí fica como se fosse uma fatia mesmo de um bolo confeitado que você cortou e colocou num potinho pra pessoa levar pra sua casa, né? E tá tá tendo muita saída pra venda essas fatias assim, tá bom? Então é outra forma de vender bolo no pote, olha só. Agora a finalização fica a seu critério, né? Aqui eu ralei, cortei uns pedacinhos de chocolate branco, pelo fato do recheio ser branquinho todo aqui, né? Ou você pode cortar do jeito que você quiser, ralar o chocolate. Aqui eu fui ralar num lado que eu já tinha ralado o chocolate escuro e saiu uns pedacinhos de escuro, mas é só para mostrar para vocês que vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. E aí a finalização é por conta de cada um, tá bom? Então aqui a minha sugestão é essa, de colocar um pouquinho de chocolate branco. E você pode também colocar um pedacinho, a metade de um morango, que vai dar uma corzinha aí pro bolo, né? Você pode colocar bombom picado, chocobol. Aí vai do seu critério e da sua criatividade. O morango dá uma corzinha legal, né? E também valoriza o produto. Questão de valores, eu vou colocar na descrição do vídeo os gastos, né? Eu vou calcular certinho, vou colocar para vocês. Mas isso vale lembrar que é de região para região, dependendo do produto que você vai usar, né? Dos valores que você vai pagar da finalização aí, tá bom? E além do morango, você pode cortar uma uva e colocar também, fica bem legal o verdinho da uva. E olha só, você pode congelar os potinhos de bolo sem as frutas, que fica bem legal, fica bem certinho, tá? Deixa pra fazer a finalização com frutas, com bombons, na hora que você descongelar, ok? E o chantilly que eu usei aqui, se eu fosse preencher, usar toda a massa, ia dar certinho, tá? Então, olha só como que fica bem bonitinho e bem lucrativo nesse potinho.
coloca a sua tag e bora vender. E obrigada por estar aqui. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.